Sejam bem-vindos mais uma vez, fique à vontade, sinta-se em casa. Papai do céu está aqui, prestando atenção em você. E eu gostaria que você, essa noite, prestasse atenção nele, porque sem dúvida, quando a gente abre o coração, Deus fala. E Ele nos marca com algumas frases, com alguns pensamentos, com pedaços da música, quando a gente está aberto. E eu te convido a estar aberto, ou continuar aberto para aquilo que Deus tem para nos falar. E nesse mês eu gostaria de trabalhar um pouquinho, talvez até numa sequência, Matrix Reload ali, alguma coisa, em relação à série Caçadores de Leões. Mês passado a gente falou bastante sobre intensidade, sobre você ser intenso e ir até a última gota. Esse mês eu quero trazer um pouquinho mais em cima desse assunto, de uma maneira, talvez, em duas etapas. Hoje, eu gostaria de fazer de você, se ainda não é, um caçador de um leão, mas do leão da tribo de Judá, como nós cantamos hoje, agora há pouco. É muito interessante a gente conquistar coisas na vida, é muito bom. E nós vamos falar sobre isso próximo domingo. Mas hoje, eu quero apresentar para você uma maneira de caçar o leão da tribo de Judá. Caçar a Jesus Cristo. Ir atrás dele com toda a tua intensidade. E a maneira da gente caçar este leão é aqui, de joelhos. É desse modo que a gente caça esse leão. O leão da tribo de Judá, ele sai vencendo todas as batalhas. E ele não luta sozinho, ele nos chama para participar das lutas, participar das batalhas. Ele faz questão que você tenha o gostinho da vitória. Nas tuas batalhas, nas batalhas coletivas, e nas batalhas que talvez você não faça nem parte, mas de alguma forma você ajuda. De alguma forma você apoia alguma missão, de alguma forma você apoia alguém que nem faz parte do seu dia a dia. Mas nós, nesse domingo, obrigado Edson, nesse domingo nós queremos conversar sobre você caçar o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. E para isso eu vou trazer alguns pensamentos, algumas passagens da palavra de Deus, lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, e daquilo que ainda há por vir da nossa vida e naquilo que está escrito nos planos de Deus, que estão sendo revelados pouco a pouco. Eu gostaria que você, que trouxe a Bíblia, me acompanhasse na leitura, na NVI, eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis 18, versículo 21. E o pano de fundo aqui é uma nação de Israel, um povo inteiro, totalmente desconectado de Deus, totalmente averso àquilo que Deus estava orientando já há séculos, como tradição para o povo de Israel seguir. E nessa fase, nessa época, Elias está ali atuante, e nós temos o pior rei de todos os tempos, chamado Acabe. E Acabe era casado com a pior mulher de todos os tempos, Jezabel. Pense num casamento nazista, sei lá, ao extremo, radical, né? Fascista, né? Enfim, imagine um casal, bomba atômica para o mal. Estava ali, se encontrou, a fome com a vontade de comer. E Acabe era uma pessoa extremamente insegura, mas a mulher dele, cabra macho, mandava em casa o tempo todo. Não estou falando de você, estou falando de Acabe, tá? Você que está casado, eu sei, qualquer problema, né? Temos aqui o casal Dani e Marcelo para ajudar você, né? Para mudar o nome da tua mulher, ou mudar o teu, né? Que não Acabe. É preciso você perceber que a ausência de uma decisão clara num homem que está governando uma nação traz consequências
para uma nação inteira. E ali então, certo momento, o povo de Israel estava já adorando Baal e se prostrava diante de postes ídolos. E Elias faz um desafio, fala com Acabe e diz: vamos fazer o seguinte, vamos trazer os teus 850 profetas e vamos fazer aqui um embate, vamos fazer um tira-teima aqui. E o Deus que responder por fogo, esse será o Deus de Israel. E Acabe, por incrível que pareça, ele aceita o desafio, e ele chama os 850 profetas de Baal e Asterote. E ali eles têm finalmente aquela batalha épica, que provavelmente você já ouviu falar nessa história, e se você não ouviu, acontece mais ou menos da seguinte forma: Elias chama o povo inteiro, chama os profetas, 850, e ele está ali sozinho como profeta do Deus Altíssimo. E nesse momento, ele diz exatamente esse versículo aqui, para o povo todo: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Como é importante ter uma resposta. Como é fundamental um povo ter uma resposta. Um povo estar unido numa resposta. E Elias estava indignado porque as pessoas ora estavam ali adorando a Deus, passa um tempinho, eu não sei se Deus me ama porque me aconteceu isso, e vai lá para Baal e se prostra diante de Baal. E aí depois cansa, pesa a consciência, ele volta para Deus e ele sacrifica um cordeiro pelos seus pecados. E aí acontece mais uma coisa difícil na vida, ela se decepciona com Deus e acha que não funciona bem assim, eu acho que Deus não me ama mais, e eu vou voltar aqui então para o meu horóscopo, ou vou voltar para o meu velho relacionamento, para o meu velho estilo de vida. Mas daqui a pouco eu canso de novo desse estilo de vida, dessa maneira de viver, e eu volto para Deus arrependido e falo assim: Deus me perdoe, eu me afastei do Senhor e eu quero seguir ao Senhor. Passa um tempinho, acontece mais uma coisa, né? Alguém não diz oi, alguém faz algo ruim para ela, acho que Deus não me ama mais, Ele não está cuidando de mim, e ele volta então para velhos relacionamentos, um velho estilo de vida destrutivo. E assim era o povo naquela época. E talvez não tenha mudado tanto assim. Nós temos muitas vezes o povo, aqui no Brasil, por exemplo, indo de um lado para o outro. Quantas vezes o nosso povo como um todo não tem clareza de quem é o seu Deus, daquilo que Deus requer de nós. E Elias então ele diz: está na hora, povo, de você decidir. E Deus ele fala o seguinte, Jesus ele diz o seguinte em Apocalipse: escute, você não é nem frio e nem quente, você é morno, você fica oscilando entre dois pensamentos o tempo todo, você não se decide. É necessário tomar uma decisão. Se é com o capeta, se abrace, mas tome uma decisão pelo amor de Deus. Se é com Deus, se abrace e tome uma decisão pelo amor de Deus. Como é importante você perceber que nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus fabuloso. A gente olha às vezes as fotos das pessoas e eu fico impressionado porque eu consigo ver ali, sabe, aquele brilho, aquela beleza da criação de Deus. Aquela hora assim, mesmo a pessoa que está meio assim, né, com um cara que não sabe o que está fazendo, mesmo assim você percebe a beleza da criação de Deus, e você é assim. Você é fabuloso, você é lindo, você é fantástico, porque você foi feito à imagem dele, no espelho de Deus. Você foi feito assim. Mas às vezes você esquece que você foi feito à imagem dele, e você corre dele, e você se volta para aquilo que não é dele. Como é importante a gente olhar para a história da raça humana e perceber que muitas vezes as pessoas não decidem 100% por um caminho ou pelo outro. Elas ficam entre os dois caminhos o tempo todo. Como é importante você e eu
termos a clareza de decisão. Eu não preciso ficar tomando café com meu pastor o tempo todo para que ele me diga e ele me reafirme que Deus me ama. Pastor, eu estou passando dificuldade aqui, eu não consegui o emprego, eu não consegui a venda, eu não consegui comprar o carro, eu não consegui quitar a casa, eu não consegui, eu acho que Deus não me ama mais, você pode me dar uma atenção? Aí você senta lá, toma um café, um latte, aí você paga o café latte, você faz aquele carinho todo para aquela ovelhinha e tal, e a pessoa sai, nossa, como Deus me ama, né? Aí passa um tempinho, decepciona de novo e está lá triste de novo, cabisbaixo, prostrada e achando que, acho que Deus não me ama mais. Pastor, você pode me dar uma atençãozinha aqui, porque eu estou... não, Deus já falou que te ama. Você continua vivo, respirando, porque Deus te ama, porque Ele quer se relacionar com você, porque Ele tem prazer em ver você respirando, você acordando. É Ele que vai lá de manhã cedo e te acorda. As misericórdias de Deus se renovam toda santa manhã por você, porque Ele tem prazer. Sabe quando você vê uma criancinha dormindo? É a coisa mais fofa do mundo, né? A gente vê o nosso netinho dormindo, é lindo. Mas quando eles estão meio acordados e começam a fazer birra para dormir, é a coisa mais horrível, né? Dá uma vontade de dar umas mordidas assim, para de chorar, dá um desespero, né? Eu me lembro quando a Giovana estava chorando, ela tinha cólica toda santa noite, às 11 da noite. E eu falava assim, não, calma Gigi, vai passar, e ela ficava roxa, assim, parecia que o prédio ia cair. Era um desespero, eu pegava ela assim, meu Deus, me diga o que eu faço com você, Gigi, eu não sei o que fazer. Era um desespero, mas depois ela dormia, e assim Deus olha para você, mas Ele não espera você dormir para renovar. Ele olha para você no meio da crise, e Ele te ama no meio da crise, Ele te ama no meio da dificuldade, Ele te ama no meio da vitória, Ele te ama sempre. Como é importante a gente prestar atenção no que o profeta, há séculos atrás, dizia: povo, tome uma decisão, escolha a quem você quer seguir. Se você vai seguir Deus, glória a Deus, siga. Quer seguir Baal? Siga, mas tome uma decisão. Seja fiel, seja a quem for, mas tome uma decisão, porque Deus nos fez a imagem dele, e Deus não é indefinido. Deus não acorda de manhã pensando, acho que vou chamar um consultor de moda aqui, não sei se me visto que o pavão está tão bonito, né? O pavão é bem bonito, acho que eu vou ficar que nem o pavão hoje. Não, pavão não, acho que já deu de pavão, né? Vou ficar de galo. Não, de leão, isso, leão. Não, Deus não é inseguro, Deus não é indeciso. Ele criou você homem ou mulher, Ele criou você do jeito que Ele definiu você. Ele é uma pessoa decidida, com pensamentos claros, Ele não está confuso. Como é importante você perceber que você foi feito à imagem e semelhança dEle, e eu também, e nós precisamos decidir, para a esquerda ou para a direita. O povo não tinha coragem para decidir, mas Deus fala que Ele nos deu um espírito de coragem, um espírito de ousadia, para a gente decidir. E eu quero incentivar você hoje que está em dúvida, decida por Jesus, decida caçar o leão da tribo de Judá, decida ir ao encalço dele todo santo dia, decida ficar aos pés dele, se prostrando diante dele, buscando a face do Senhor Jesus, que venceu nada mais, nada menos do que a morte. E você vai ter a vitória no nome dele. Você é imortal. Vale a pena você caçar o leão da tribo de Judá. Vale a pena você ser um caçador de leões. Vale a pena você ter essa mentalidade decidida de ir atrás de Jesus todo santo dia. Todo santo dia. Passa mais séculos e séculos, e o povo judeu continua tendo o mesmo perfil, a mesma dificuldade. E vem Jesus, e vem perante o povo, faz várias coisas, e daqui a pouco a liderança de Israel traz Jesus perante Pilatos.
E Pilatos, mais uma vez, parece que está agendado aquele vestibular que você não passou de ano. E você volta para aquela matéria. E você tem que fazer aquele teste de novo. E aí Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? A Jesus ou a Barrabás? E mais uma vez o povo agora teve coragem de decidir. Errou! Barrabás! Mas o que vocês querem que eu faça com Jesus? Crucifica-o! Crucifica, Isso vocês não sabem, né? Nem vou contar. Foi um teatro que eu fiz que me traumatizou, não vou contar de novo. Não conta. Não, um monte de gente já ouviu, né? Não preciso contar de novo, né? Precisa? Bem rapidíssimo. O pastor Firstnall, com aquela, lembra da sobrancelha que eu falei para vocês já? Que tem uma sobrancelha gigante, né? Ele fazia assim, fazia vento, de tão grossa que era a sobrancelha dele. Aí, ele era o locutor. Eu era, junto com um amigo meu, a multidão. A pior pessoa da nossa turma era o Cristo. O mais mansinho era Barrabás. Tudo ao contrário, gente, tudo ao contrário. Não podia dar certo aquele teatro. E o mais magrinho era o soldado violento, que trazia, sabe, tudo ao contrário. E aí o ensaio era o seguinte: multidão, é o seguinte, hein? Eu vou fazer aqui, vocês vão falar num tom bem baixinho. Depois vou fazer aqui, sobe o tom, vou fazer aqui, sobe o tom, e sai aqui, grita lá em cima. Daí eu vou descer aqui, 5 estágios quase, de silêncio sussurrado, gritos desesperados, né? Aí a multidão tinha que responder: quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Cristo? E aí foi indo a tortura. A gente não conseguia nem falar o nome dele. Eu e o meu amigo, a multidão, a gente só ria. E eu, Firstnall, e a gente só... E a igreja inteira assim... chorava, minha mãe chorava de rir ali. Era absurdo. Aí, para não acabar aí, tinha que dizer, então, o que vocês querem que eu faça com o Cristo? Crucifica. Aí vocês já entenderam o que aconteceu comigo, né? E com o meu amigo da multidão. Foi um trauma terrível, tá? Então, Barrabás, e crucifica. Meu desespero. Foi isso que aconteceu, tá? Pronto. Querem escutar de novo? Aperta o play um outro dia. Mas Pilatos então pergunta para a multidão. E a gente volta constantemente para o teste. A gente vem para o vale da decisão. A gente vem para responder a pergunta. Porque o tempo todo você e eu somos expostos a momentos de resposta. Faço o que Deus está me colocando no coração, ou faço o que o povo, o meu amigo, a minha turma querem que eu faça? Qual a decisão? E Deus nos permite todo santo dia entrar nesse momento de termos o privilégio de ter clareza de pensamento e tomar uma decisão por Deus. E aqui o povo de Israel mais uma vez tropeça. Antes tropeçou por não ter decidido. É importante decidir. Agora tropeça decidindo errado. É importante a gente olhar para a história e a gente olhar para a nossa vida e perceber como que a gente tem respondido nos momentos de crise. Porque tem muita coisa que tanto faz, né? Ah, vou pela esquerda, né? Quando eu vou com a crise de carro, por que você está indo por aqui? Ah, porque eu vou por lá. Nossa, vai dar toda essa volta. Mas eu chego. Não é tão importante como você decidir pelo certo e errado. E a nossa vida, em vários momentos, pede uma decisão pelo certo ou pelo errado. E você não pode deixar que outro decida. Você precisa decidir, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Ele não é uma pessoa indecisa. Eu quero mostrar para você como isso é assim, avançando um pouquinho mais na palavra. E aí nós vamos até o irmão de Jesus. Não é fácil ser irmão de Jesus, porque o parâmetro de comparação é muito injusto, é muito complicado. Mas Tiago, ele escreve o seguinte:
Tiago capítulo 1, versículos 2 a 7. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Todo dia, gente, você e eu somos colocados diante de coisas, diante de provas que a vida traz. Deus não está ali te manipulando como um fantochezinho, fazendo o tempo todo: vamos fazer o teste, vamos fazer o teste. Mas dá para parar de fazer teste? Faz o teste, faz o teste. A vida traz testes. É claro que Deus prova, mas normalmente o curso da nossa vida nos coloca em situações para a gente decidir, e nós somos provados nessas horas. Então fique feliz por você passar por diversas provações. Fique feliz porque você perdeu o emprego. Fique feliz porque você não conseguiu a venda. Fique feliz porque você está sendo testado nisso. Fique feliz, fique feliz, fique feliz, porque as provações têm um propósito. Deus pega essas coisas e Ele diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E como é importante a gente ter perseverança em qualquer coisa na vida. Eu digo para o Felipe, né? Ele diz: pai, eu quero ser um profissional de videogame. Novidade, né? Você e mais um monte, né? Mas você tem que jogar muitas e muitas horas por dia. Então é isso que eu vou fazer. Não vai fazer. Em tese é isso que você tem que fazer, mas você não vai fazer, né? Você não vai ser um videogamer profissional. Não vai. Mas se fosse, teria que largar a escola e intensamente investir a vida nisso. A perseverança, tem alguns estudos que dizem que se você não fizer pelo menos 10.000 horas de ensaio, por exemplo, no piano, você nunca vai ser um grande pianista. Você tem que ter ali milhares de horas em cima de um assunto para você poder ter bom êxito nessas coisas. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Você foi feito para decidir. E aqui é mais importante você tomar uma decisão do que ficar cocheando entre dois pensamentos. O profeta Elias diz: não faça assim. Jesus, perante Pilatos, orienta: não decida errado. Mas eu prefiro que você decida do que você fique, porque já é uma decisão errada. Ela continua errada, mas você não exercita a faculdade mental de assumir a responsabilidade das suas decisões. Porque quando a gente não decide, a gente tenta ficar neutro e a gente tenta transferir para alguém a responsabilidade da nossa decisão. E Deus nos chamou para sermos responsáveis. Da mesma forma que nós temos o galardão diante de Deus um dia nos céus, é por causa das nossas decisões, daquilo que nós decidimos fazer com a nossa vida. E também recebemos o castigo ou as punições por aquilo que nós decidimos fazer de errado na vida. A palavra de Deus fala que aquele que comete injustiça receberá em troca injustiça, e não há exceção alguma. Não há. Então é importante a gente perceber que nessa criação de Deus que você é, essa pessoa fabulosa, que quando você olha para uma foto sua, você percebe naquele brilho nos olhos, uma fagulha da criação divina em você. E você foi chamado para tomar decisões. Você foi chamado para decidir, porque Deus, Ele espera, Ele cruza os braços e diz: eu preciso que você tome uma decisão, Sil. Eu preciso que você decida. Mas e se eu decidir errado?
eu vou te ajudar na decisão errada, mas você precisa decidir. Nesse tempo de graça que nós vivemos, não é para a gente dar vazão a qualquer decisão sem pensar nas consequências, mas é uma soma de dois fatores. Nós temos que decidir as coisas, e se a gente decidir errado, nós temos uma igreja, e nós temos o Espírito Santo, nós temos o próprio Deus, para ter a misericórdia, para nos trazer de volta, porque a vara e o cajado, porque a ovelha às vezes vai para o lado, o cajado de Deus, ele vem, o pastor, e ele puxa você de volta, para cá. Mas decida, pelo amor de Deus, tome uma decisão, não fique inerte, não fique parado. Seja como Deus, tome uma decisão. Se você errar, o pastor vem e te corrige, e ele te ajuda. Pode ser eu, pode ser o próprio Espírito Santo, pode ser um amigo seu, pode ser alguém da igreja, mas Deus vai fazer com que alguém se aproxime de você e diz: ei, meu irmão, vamos por aqui, o caminho é por aqui, deixa eu te ajudar. Mas você decidiu, e isso é importante, porque Tiago, irmão de Jesus, disse: não pense que esta pessoa que não toma decisão vai alcançar uma coisa sequer de Deus. Pesado, né? Puxa, mas se eu não sei o que fazer, o que eu faço? Peça sabedoria. Deus está dizendo: peça sabedoria e eu vou te dar. Mas acredite que eu vou te dar, porque se você pede e eu te dei, e você fica na dúvida se você decide A ou B, você não está crendo que eu te dei a sabedoria. Deus te dá condições de decidir: eu pego este copo ou este copo? Vou pegar o mais cheio. Pronto, pegou o mais cheio. Decidiu. Aí vem um outro pega, outro pega. Fiquei sem. Tome uma decisão, pega um copo logo. Decidir é uma característica divina. É necessário que você tome uma decisão. Seja como Deus. Confie que Ele é o bom pastor, e Ele vai te conduzir mesmo se você errar na sua decisão. Mas seja como Deus. Exercite a faculdade mental e a coragem de decidir, ainda que seja errado. Decida, vá em frente. Não sabe o que fazer? Faz o que Tiago está falando. Deus, me dá sabedoria para a esquerda ou para a direita? E Ele vai te dizer. Ele vai te dar sabedoria para lembrar do que você já aprendeu. Ou Ele vai te sussurrar uma vozinha lá dentro. Aí Ele vai te dizer para a esquerda. Aí se você pensa demais: eu acho que eu que pensei à esquerda, então eu vou para a direita. Não, eu sou mais rápido que você. Eu sou bem mais rápido, foi eu que te fiz. Eu falo rapidinho, você que fica pensando depois. Nunca percebeu, né? Você pensa, pede para Deus: Deus, fala comigo. Aí Ele fala: não, deve ter sido minha cabeça. Então por que você fala comigo? Não, que eu não sei se você falou, mas eu falei. Mas é que a tua voz é meio parecida com a minha. E essa é a intenção, gente. Você e Deus ser um. Para que você decida o que Ele decidiria. E Ele quer transformar você e eu em pessoas maduras, capazes de decidir. Saiba esse grande mistério: nós vamos julgar os anjos. Nós cristãos vamos julgar muita coisa. E nós temos que assumir a coragem e a responsabilidade de decidir a nossa vida. Decida, seja corajoso, seja como Deus é. Amém. Tá, eu vou mudar, vou para frente. É necessário então tomar uma decisão. Vamos dar uma olhadinha na vida de Tomé. E é importante a gente perceber que Jesus, ele não fica inseguro ou não fica irritado quando você começa a fazer uma pesquisa, uma investigação, uma fé investigativa perante Jesus. E eu quero que você veja um pouco a vida de Tomé. Depois da crucificação, os discípulos todos viram aquele momento, participaram daquele momento, com certeza marcou as emoções deles, marcou fundo a emoção de cada um deles. Você ver o teu melhor amigo, o teu Senhor, o teu ídolo, o teu tudo,
sendo crucificado na cruz, transformado, totalmente irreconhecível, e morrer, mexe com a gente, mexe com as nossas emoções. E aqui, Tomé então saiu da casa, estavam todos os discípulos reunidos, morrendo de medo dos judeus, morrendo de medo. E aqui eu tenho Tomé, nem estava com tanto medo assim. Eu vou sair, vou comprar pão, vou lá na mercearia. E saiu, não estava ali na casa com os discípulos, que estavam morrendo de medo. Não estava. Ele saiu. E aí, Jesus, as portas fechadas, tudo fechado, Jesus veio e atravessa a parede. Tipo assim, fiz nas calças. Se eu tô lá, aí eu vejo alguém passando pela parede, né? É que nem o Thor, né? Parece, fica o martelo ali, assim. Eu ficaria assim, totalmente, achando que é um ser de outro espaço, é um alienígena. Isso não existe. E eles estavam perplexos, morrendo de medo. E Tomé então não viu isso. Mas Jesus disse: paz, fiquem tranquilos, não se assustem. Como não, Jesus? Olha o que você fez. A gente está aqui sozinho, quietinho, fechado dentro de casa, e você pega e atravessa a porta, a parede. Como é que eu vou ficar tranquilo? Já estava morrendo de medo, agora estou desesperado. E Jesus, ele atravessa ali e ele diz: paz seja com você, fique tranquilo. Passa um pouquinho de tempo, Jesus vai embora, Tomé volta. E aí? Cara, você não acredita? Jesus apareceu. Olha, nem que a vaca tussa. Só vou crer se eu vir as marcas na mão dele. Aliás, não adianta nem ver. Eu quero tocar nas mãos dele, na ferida dele. E não basta tocar na mão, eu quero tocar, pôr a minha mão no lado dele, onde furaram o meu Senhor. Senão, de modo algum, eu vou crer. E é interessante que você e eu, de vez em quando, dependendo da formação de cada um, nós temos mais questionamentos a respeito de algumas coisas, como por exemplo os bilhões de anos do universo. Vim de um macaco, não vim? Como é que é a evolução, é criação? E você não consegue amarrar a tua ciência com a tua fé. Eu digo para você o seguinte: Jesus não tem medo da sua fé investigativa. Jesus, ele te convida a experimentar a vida dele em você. Não importa as tuas dúvidas, não importa quão difícil seja conjugar a tua ciência com a verdade dele, de uma pessoa que venceu a morte. Ele se expõe, ele diz: pode me questionar. E o interessante é que passa uma semana depois, Jesus aparece ali na casa, e essa vez Tomé estava lá. E Jesus não chega direto assim para Tomé e diz: você é um safado mesmo, né? Tá louco, tô 3 anos e meio andando com você e assim que você me trata? Tá? Todos os outros discípulos aqui disseram para você e você não foi capaz de acreditar? Belo amigo, né? Não confia nem nos irmãos, imagine. Com você eu não quero andar mais, não tem condições. Pronto, está reprovado, não é mais meu discípulo. Mas Jesus chega para Tomé e diz: Tomé, difícil acreditar, né? Mas é o seguinte, olha aqui minhas mãos. Quer dizer, você queria tocar, né? Toque nas minhas mãos. Põe o dedo na ferida aqui. Não tem problema. Está crendo agora? Não, você precisa ver o lado também, né? Põe a mão aqui do lado. Põe a mão nesse furo que a lança fez em mim. E aí, nesse processo investigativo que muitos de nós estamos, a expectativa de Jesus, ao final das suas indagações, é que você chegue e ouça o que está escrito aqui. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia.
Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Jesus não se preocupa em você ter dúvidas e não conseguir casar todas as coisas nas suas faculdades mentais. Mas Ele quer que você tome uma decisão, que você creia nele, que você decida por acreditar em Jesus. E Jesus disse o seguinte para Tomé: olha, bacana, você viu, você creu, que bom, eu fico feliz que você conseguiu acreditar. Mas quem de nós aqui viu Jesus? Nós não vimos. E Jesus, Ele olha para Tomé, mas parece que Ele está olhando além de Tomé, Ele está olhando para nós aqui. Ele diz: felizes são aqueles que creem sem ter visto. E isso deve ser o suficiente para você. Não importa o que um professor fale, não importa o que uma turma fale, não importa o que uma tribo diga, não importa o que a mídia diz, não importa o que um líder fala, que um popstar diga, que alguém ridicularize, não importa, porque você é feliz por acreditar que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, e você está à caça dele, com investigação ou não, com fé total ou com uma fé investigativa, não importa, mas você está caçando o leão da tribo de Judá. É isso que você e eu temos que fazer. E não importa quanto você acha que já conhece dele, você precisa continuar caçando a Jesus todo dia, porque existe um princípio que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nós temos que clamar a Deus por este pão, pela presença de Jesus. A cada momento que você chegar a sós com Ele, e você começar a adorar a Deus, Deus vai dizer assim para você: adore meu filho, exalta o nome do meu filho, porque foi Ele que fez tudo isso por você. Encha os céus, encha o meu reino com o nome de Jesus, encha a minha presença com o nome do meu filho, porque importa que ele seja glorificado, importa que você o adore, importa que você seja um caçador de Jesus. Seja intenso, vá até a última gota, seja um caçador do leão da tribo de Judá. Está escrito assim em Apocalipse 5, versículo 5, que é o anúncio daquilo que há de acontecer e que está por vir sobre a terra. E para esse tempo, para esse momento em que a terra vai vivenciar esta grande pressão, dessa grande tribulação, da perseguição da fé que já está acontecendo em algumas partes do mundo, de cristãos sendo perseguidos até a morte, sendo degolados por causa da sua fé, sendo expulsos de suas casas, de suas tribos, dos seus relacionamentos, por causa da fé, porque leu uma parte da Bíblia, porque tem uma Bíblia. As pessoas morrem, mas eles são caçadores de leões, e eles dizem: Deus me dá o privilégio de poder sofrer pelo Senhor, eu quero me assemelhar ao sofrimento de Cristo. Que mentalidade, que disposição e que consciência de uma vida futura, e não apenas a do presente, que nos pede a ter conforto. Que você seja aquela pessoa que não está nem aí com o conforto, tendo ou não tendo. E nós temos na palavra de Deus várias coisas que são tiradas de contexto para nosso favor, para nosso conforto. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente diz: é isso aí, eu consigo conquistar isso, eu consigo conquistar aquilo. E é verdade. Mas também você tem que ser capaz de todas as coisas quando você não tem o dinheiro, quando você não tem saúde, quando você não tem paz, quando você não tem alegria, quando você está sofrendo, quando você está quase morrendo. Eu posso todas as coisas, boas ou ruins, não importa o que está acontecendo, eu posso todas as coisas. Pode mandar o que quiser na minha direção, eu consigo, porque Cristo está comigo, porque eu sou um caçador do leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5 diz: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E é Jesus Cristo
que você tem que caçar. Você vai, semana que vem eu vou falar sobre conquistar coisas na vida, ótimo. Mas eu não quero que você conquiste coisas na vida e deixe de conquistar o coração de Jesus. Você precisa conquistar esse coração. Você precisa caçar Jesus de joelho todos os dias. E Ele vai te conduzindo para o propósito da sua vida que Ele desenhou para você. Se são bilhões de dólares na conta, glória a Deus, você vai prestar contas desse bilhão de dólares na conta. Se é para ser como Madre Teresa de Calcutá, glória a Deus, você vai prestar contas desse chamado que Ele colocou sobre a sua vida. O apóstolo Paulo saiu perseguindo a igreja, saiu matando pessoas, e Deus diz, deixa comigo, esse vai um vaso escolhido, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E ele chama Paulo, e ele se apresenta para ele de uma maneira muito intensa, cai cego no chão, e ele é obrigado, é forçado a pregar o evangelho. Tanto que ele diz, eu não tenho nem recompensa, porque eu estou fazendo aquilo que Deus me obriga a fazer. Mas, de alguma forma, eu vou abrir mão de salário, eu vou abrir mão de ofertas, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar intensamente para sustentar mais pessoas comigo, para que de alguma forma eu receba algum galardão, alguma recompensa pela vida que eu levo. Como é importante você caçar a Jesus e se abrir para Ele, para descobrir aquilo que Ele desenhou para você. A pior coisa possível ou imaginável para você é ser bem-sucedido naquilo que você não deve ser bem-sucedido. Não adianta conquistar o mundo e perder a sua alma. Entregue a sua alma para Jesus, se prostre diante dEle, e Ele vai te levar para conquistar grandes coisas ou pequenas coisas, mas você vai escrever uma história com Ele, porque Ele é o protagonista de todo o universo. Nós estamos escrevendo uma história para Ele, não para nós. Você não pertence a você mesmo. Se você entregou a vida para Jesus, você foi comprado por Ele. Você foi comprado por alguém que rei é esse? Que sai do seu trono por você. Que rei, que leão é esse? Que troca uma coroa gloriosa por uma coroa de espinhos por você. Será que não vale a pena a gente abrir mão da nossa vida, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas ambições para agradar Ele? Eu acho que vale a pena, porque nós temos uma eternidade pela frente. Não faça da sua vida apenas 80 anos. Seja sábio e escreva uma história junto com Ele. Levante o nome dEle, porque isso vai entrar para a eternidade. E eu quero que você descanse nele. Nós queremos tomar a ceia. Vou pedir para o Fabrício vir por aqui já. Pode vir aqui, Duda. Não sei se eu vou fazer isso, meu bem. Ainda não, depois a gente faz. Depois eu falo para vocês o que ela falou para mim. Mas eu gostaria que você não perca esse momento. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu. Eu quero que você veja essa cena. Estevão jogado no chão, sendo apedrejado, já quase inconsciente, muito machucado, à beira da morte. Ele olha para o céu e ele vê Jesus se levantando para receber Estevão. É uma cena simplesmente linda. E eu gostaria que você se considerasse digno de sofrer até por Jesus. Põe a sua vida nele. Põe os teus recursos, põe o seu tempo, põe o seu talento. Faça a igreja dele ser linda. Faça a igreja melhor. Seja você melhor. Glorifique a Jesus através da sua vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acha que está na hora de você entregar a vida para Jesus?
Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, depois a gente ora com você lá atrás. Mas eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Com os olhos abertos, não tem problema, não quero fazer nenhum apelo emocional. Mas eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão, se você deseja entregar a vida para Jesus hoje. Faça um sinal aqui na minha esquerda. Você tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Está todo mundo em paz, está todo mundo consciente, eu tenho Jesus, está tudo bem. Aqui no meio, alguém gostaria de fazer isso? E aqui, nesse meio? Mais alguém? Ótimo. Então nós queremos participar da ceia. Nós queremos lembrar aquilo que Jesus fez, né, Fabrício? Chamar você aqui. Gente, vamos aplaudir Jesus na vida do pastor Ronald? Eu creio que a nossa oração é que Deus cada dia mais continue te capacitando, te dando graça para você possa trazer um pão quente como esse para nos alimentar espiritualmente, amém? Amém. Gente, só vamos relembrar algumas passagens aqui da ministração do Ronald. Nós devemos caçar o leão da tribo de Judá de joelhos. É na oração que nós vamos caçá-lo. Deus quer se relacionar comigo porque Ele me ama. Ele me ama sempre. Deus nos permite tomar decisões todos os dias. É importante decidir, em especial nos momentos de crise. Optar pelo que é certo ou errado. Nessas horas, Deus nos prova. Sobrancelha grossa que faz vento. Isso aqui é da... isso aí é do teatro. Isso aí não é nada. Mas amém. Vamos partir agora para a ceia do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com vocês. 1 Coríntios 11, 23 a 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nessa passagem bíblica existem várias informações importantes para nós, mas eu gostaria de salientar uma só, que está aqui: fazei isto em memória de mim. Jesus pede para que nós relembremos constantemente aquilo que Ele fez na cruz. Deus Todo-Poderoso nos amou e enviou o seu Filho para a terra, para morrer no meu e no seu lugar. E morte de cruz, seu corpo foi moído, derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E nós devemos relembrar isso. Isso é um mandamento. Isso aqui é uma ordenança do Senhor. Nós devemos relembrar isso constantemente. Não sei quanto a você, mas cada vez que eu participo da ceia,
e eu me lembro do sacrifício que Jesus fez por mim e por você, eu me alegro. Você se alegra? Você se alegra? Amém. Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando, adorando, escutando a palavra do Senhor, para que um dia nós pudéssemos estar com o Pai na eternidade. Nós nos alegramos com isso. Amém? Eu vou pedir para vocês, ordenadamente, que se levantem. O pessoal que está lá atrás, tem uma mesa lá atrás, lá. Por favor, comece a se levantar, a se servir da mesa do Senhor. E assim, o pão fala do corpo de Jesus, que foi moído, que foi surrado, que foi castigado. É esse mesmo pão, simbolizando o corpo de Jesus, que nós vamos fazer parte agora. O suco da uva, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Esse sangue que foi derramado para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. Nós vamos orar todos juntos, vamos esperar uns aos outros e vamos consagrar esses elementos a Deus, para que nós possamos fazer parte da mesa do Senhor. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos, inclina sua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, Pai, por tão grande amor que o Senhor teve por nós, que o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Pedimos, Pai amado, que o Senhor consagre, Pai, o pão e o suco da uva, simbolizando o corpo do Senhor Jesus que foi moído, e o sangue dele que foi vertido na cruz. Através desses elementos, Pai amado, que nós possamos lembrar daquilo tudo que o Senhor fez na cruz, e tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Nós te louvamos e te glorificamos, Pai. Vamos participar do pão do corpo de Cristo? Também do sangue de Cristo? Glória a Deus. Quero agradecer a vocês, desejar uma boa noite para vocês, uma excelente semana na presença de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.